Shalom Vrahá, Lalatov a todos, uma boa noite. Um pouquinho tarde, mas como tenho determinado no meu coração por enquanto, está pelo menos todo dia, durante esse período aí, está fazendo uma live. Porque tem muitas pessoas que estão aí procurando alguma coisa para fazer, alguma coisa mais edificante para assistir. E nós nos propomos a esse momento, né, estarmos clamando ou trazendo uma palavra de conforto, de refrigério. E eu já fico aí feliz que nós já temos aí o Ângelo e a Michele, e também a irmã Valéria já está com a gente aí. E como eu tenho falado, queridos, é uma necessidade aí muito grande da gente despertar esperança nas pessoas, alegria, não essa alegria pejorativa que a gente vê por aí, uma alegria que para fazer isso, a gente sorrir é preciso alguém estar padecendo, pagando um preço. Essa não é a intenção da verdadeira alegria, e a nossa verdadeira alegria só pode ser encontrada em Cristo, né? No Mashiach, no Senhor Jesus. Eu tenho colocado uns louvores, né, de fundo, em especial aqui do Eitan Katz, para vocês ouvirem um pouquinho. Um louvor em hebraico. A alma é sua, diz a letra, e o corpo, e o teu trabalho tem misericórdia. Eu sei que fica fora do nosso português, mas fala do cuidado de Deus com a alma do homem, com a vida do homem. E quem é que não precisa do cuidado de Deus? É um tolo pensar que nós não dependemos de Deus para nada. Perdão, é tolice, né? É tolice a gente achar que Deus não existe. É tolice pensar que Deus não interfere na nossa história, na nossa caminhada. Tudo isso é tolice. Porque mesmo que nós tenhamos o livre-arbítrio, mesmo que nós possamos usar essa graça do livre-arbítrio, essa maravilhosa graça de Deus, que nos permite, entre aspas, escolhermos o que quisermos, quando quisermos, na hora que quisermos, a bem da verdade nós sabemos que Deus, Ele interfere direto ou indiretamente na nossa história. E feliz é aquele que permite que Deus interfira na sua história, que Deus trabalhe na sua história, que Deus traga à existência algo que o reino celestial quer trazer, e através dessa pessoa. Eu tenho, de certa forma, uma honra, uma alegria de estar com vocês nesse momento e compreender que nós somos um instrumento nas mãos de Deus, em saber que eu posso ser uma ferramenta que Deus pode, através de mim, trazer esperança, trazer paz, trazer conforto, trazer uma introspecção, ajudar você no seu aperfeiçoamento, no seu crescimento, no seu amadurecimento. E compreendo que isso não é uma tarefa tão fácil. Eu compreendo que isso não é tão simples assim como parece ser. Queridos, existem batalhas espirituais sendo travadas contra nossas vidas, contra nossas famílias, e nós estamos de pé porque Deus interferiu diretamente na trajetória dessas investidas contra a gente. É importante que nós conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é uma tarefa tão fácil, mas é necessário. Tem coisas que são importantes, mas não são necessárias. E buscar a Deus é necessário. Se envolver com Deus, se envolver com o reino, com as coisas de Deus, não é importante, é necessário.
O Senhor Jesus, quando ele aqui chegou e começou o seu ministério, uma das primeiras coisas que ele disse, que ele começou a anunciar, foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, não tem como nós desassociarmos a nossa vida com o reino dos céus. Não tem como viver sem a interferência do reino dos céus. Responsabilidades sem ter compromisso com o reino dos céus, seja positivo ou seja negativamente, nós nos envolveremos uma vez ou outra com o reino celestial. Filha, vê para mim aí, por favor, filha. Para mim tá caindo aqui a internet. Então a nossa vida aqui, talvez até antes de Jesus, nós poderíamos até de certa forma excluir o reino de Deus. De repente nós poderíamos até estar desassociados ao reino de Deus. Mas quando o Senhor Jesus veio, não, isso já não é mais possível. Está dando para entender? Você está compreendendo o que eu estou dizendo, meus amores? Então não há como viver nesse mundo, não há como viver a nossa história de vida sem um envolvimento do reino dos céus. Negar o reino dos céus não quer dizer que ele não interfira nas nossas vidas. Supor que Deus não exista não quer dizer que Deus não interfira na nossa história. Tentar viver como se ele não existisse não quer dizer que a nossa existência não contribua de uma certa forma com o reino dos céus. Então, pensando nisso, é muito importante que compreendamos que é chegado a nós o reino dos céus. E se é chegado a nós esse reino, se é chegado a nós o reino de Deus, queridos, nós podemos contar com Deus a qualquer momento. Nós podemos contar com o Eterno a qualquer instante. Nós podemos buscá-lo, independente de como esteja a nossa situação. Se é verdade que o reino dos céus domina, mesmo que pareça que ele não domine, mesmo que aparentemente pareça que Deus não reine, parece que Deus não governa, mesmo que não tenhamos desfrutado ainda de uma interferência mais direta, mais concreta de Deus, nós ainda podemos contar com Ele a qualquer instante, em qualquer fase da nossa vida. Eu posso contar com Deus, você pode contar com Deus a qualquer momento da sua vida. A nossa família, no momento de adversidade, no momento de grandes vendavais, de grandes tempestades, nós podemos contar com Deus, nós podemos recorrermos a Ele na nossa dor, na nossa aflição, com as nossas dúvidas, com as nossas incredulidades, porque Ele tem cuidado de nós. Eu estava ouvindo agora algumas mensagens, de um culto que é realizado através do movimento Dorcas, e vejo o quão é importante o reino de Deus interferir na nossa trajetória. Muitas das vezes ele interfere na nossa caminhada sem nós darmos muita permissão para isso. E nós só iremos descobrir que houve essas intervenções divinas quando partimos dessa para o mundo espiritual. Mas é muito bom quando nós damos essa legalidade para o reino celestial. Porque o reino celestial, ele foi separado de nós com o objetivo de nos proteger, com o objetivo de nos guardar, com o objetivo de nos preservar. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, naquele momento, eles estavam se separando de Deus. O reino de Deus agora estaria numa dimensão e o reino do homem em outra.
mas que mesmo assim haveria necessidade desses dois reinos estarem sempre em contato. Porque uma vez que o mundo dos homens, o reino do homem, fosse porventura abandonado, vamos imaginar assim, pelo reino de Deus, pelo Malhut Hashamayim, não haveria mais nenhum ser humano sobre esse planeta. Não haveria mais família. Porque o que preserva ainda a raça humana é ainda essa pouca, mas ainda essa conexão com o sagrado através do reino e através de homens e mulheres que pouco ou muitos ainda se devota, ainda se derrama, ainda como você. A pastora Nadir está nos assistindo aí, um abraço, pastora Nadir. A minha esposa também está fazendo uma questão ali, vendo se está caindo a internet, porque eu estou vendo que muitas pessoas estão entrando e saindo. Eu não sei se pode ser uma queda da internet, aqui a minha internet é muito precária, mas esses poucos homens, essas poucas mulheres que ainda oram, como eu, como você, que estamos ligados nesse momento, onde muitas pessoas estão indo descansar, porque ainda tem muitos homens e mulheres que ainda estão descendo para trabalhar. É diferente de mim, né? A minha esposa está em casa até ninguém sabe quando. Eu tenho mais ou menos uns 30 dias que não estava fazendo muito trabalho, e quando entrou essa quarentena, complicou um pouquinho a nossa situação de uma determinada área, mas isso também nos aproximou mais, isso nos trouxe mais para perto de Deus. Isso fez com que eu me preocupasse com as pessoas que gostam de me ouvir como você, não importa quantos tenham, ou quantos irão ouvir, né? Porque geralmente as pessoas ouvem, aliás, eu nem sei se ouvem, mas geralmente elas compartilham, elas assistem pelo menos 1 minuto, 2, no máximo 5 minutos, já desiste. Mas o importante é que essa conexão, esse momento de unidade, esse momento de compromisso, esse momento de interferência espiritual, ela vai chegando e vai alcançando níveis, e são justamente ao alcançar desses níveis que faz com que as pessoas recebam graciosamente as bênçãos da Kadosh Baruch Hu. E não é em vão que lá em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso 33, que é justamente a conclusão da resposta de Deus para as nossas ansiedades, para as nossas solicitudes, para as nossas preocupações. Ele vai dizer: porém, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso para mim é muito importante, muito consolador. Por que eu digo que é consolador? Nós estamos no mundo, e como seres gregários, nós precisamos, como eu já disse das outras vezes, do outro ser humano. Nós precisamos de carinho, de afeto, nós precisamos sermos chamados a atenção, de sermos corrigidos, de sermos ajudados, de sermos odiados, pisoteados, humilhados. Tudo isso faz parte desse mundo que em hebraico é Olam Hazé. Nós precisamos de tudo isso. E tudo isso é uma consequência da nossa separação de Deus. Tudo isso é consequência do abandono da raça humana, daquele que o criou, daquele que fez e faz e está fazendo tudo e muito mais além daquilo que pensamos e imaginamos. Eu não tenho dúvida que o verso ele é confortador, porque ele me traz a segurança de que se eu buscar o reino de Deus, claro que aqui está no imperativo, buscai. Se está no imperativo, há uma necessidade.
não é uma condição, é uma necessidade. Buscai. Em vez de você estar buscando, estar preocupado com o dia de amanhã, já que você está preocupado com aquilo que está tirando o teu sossego, tirando a tua paz, aleluia. Em vez de você ficar concentrado, porque as contas chegam, as duplicatas chegam. Muitas pessoas estão aí nesse momento sem dormir direito, porque possivelmente vai ser mandado embora do seu emprego. O emprego foi conquistado com tanta dificuldade, espero em Deus que não haja isso. Outros estão enfermos, estão com medo de recorrer aos médicos, aos hospitais, com medo de ser infeccionado com esse vírus. Então, o meu Senhor Jesus está dizendo, em vez de você ficar preocupado com essas coisas, descansa em mim, aleluia. Buscar em primeiro o reino de Deus, ou seja, se você está nessa dependência, se você está necessitado, se você está nesse momento crítico, negro da sua existência, buscai primeiro o reino de Deus. A paz, Silvia Helena, Deus abençoe você, filha. A Sônia Alves também está ligada, Deus abençoe você, Sônia. Então, nesse momento de indecisão, o imperativo do Senhor Jesus é buscai. Volto a repetir, não é uma condição, é uma necessidade. Eu não devo buscar só o eterno no momento de necessidade, no momento de sufoco, mas esse é o melhor momento. Porque é um momento que você consegue enxergar que você não é tão suficiente como parecia ser. Que você é especial, mas não é melhor. É no momento que você olha para os quatro cantos da casa e percebe que você precisa de algo a mais. Que você não é um super-homem, que você não é uma super-mulher. Que nem tudo vai andar de acordo com aquilo que você planejou, com aquilo que você sonhou. Seria bom se fosse assim. Mas um mundo separado de Deus, um mundo afastado de Deus, um mundo que não quer conexão com Deus, ele fica à mercê daquilo que João diz nas suas cartas. O mundo jaz no maligno. Agora, não é porque o mundo jaz no maligno que eu tenho que me conformar com ele no maligno. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aliás, eu estou nesse mundo para fazer a diferença. Eu nasci para mudar essa situação. É fácil? Claro que não, porque não foi fácil afastar o mundo de Deus. E como o homem por conta própria não tinha como aproximá-lo, Deus, preocupado com isso, enviou o Senhor Yeshua, enviou o Senhor Jesus. E quando ele enviou o Senhor Jesus, ele se tornou o elo de ligação entre o mundo e Deus. Ele criou as oportunidades de conexão com ele. Seja bem-vinda, Laura Peixoto. Deus abençoe você, filha. Então é importante que haja essa conexão. Não é tarefa fácil, porque nós estamos levando o mundo de volta à sua fonte. Pelo menos estamos nessa busca, estamos nesse trabalho, estamos nessa pegada. E o Eterno, através de Jesus vai dizer, porém, deixa eu ler o relato aqui para vocês. O verso 25 diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, não fiquem preocupados pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Nós temos essa consciência, mas somos seres humanos. O Senhor Jesus, ele não está aqui, querido, criticando quem está ansioso. Ele está nos dando a resposta, ele está nos dando a solução quando nós nos encontrarmos nesse estado de ansiedade, nesse estado de depressão, nesse estado de afastamento da Kadosh Baruch Hu. Então, ele diz,
não andeis. Tente combater essa ansiedade, essas dúvidas, essas incertezas. Tente combater esse momento de incredulidade, de trevas, se apegando mais a Deus. Cara, isso é fantástico. Se ligue, se conectando com Deus. Porque talvez, se nós continuássemos prosperando, conquistando tudo, não haveria uma necessidade de buscar a Deus. Isso com certeza nos afastaria de maneira mais rápida do nosso Criador. Mas essas crises, essas problemáticas, é para nos direcionar a atenção para dizer: Deus está no controle, não eu. Ele comanda a nossa história, não sou eu. Eu posso até tentar escrevê-la de uma forma, mas quem vai determinar a minha história, ou como ela vai ser contada, com certeza é Deus. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Eu aprendo com isso que ele está dizendo: se a minha vida é mais do que o alimento e o meu corpo mais do que vestuário, eu preciso então me preocupar com as minhas emoções. Eu tenho que estar atento àquilo que me faz bem, aquilo que me traz saúde, aquilo que me afasta do pecado, aquilo que me afasta de uma vida escura e escusa, uma vida afastada de Deus. É uma vida que leva ao desespero, ao desarranjo psíquico, a má-aventurança, né? a desventurança, a palavra é. Porque o meu corpo, a minha vida é para ser vivida. O meu corpo não é para ser um quadro para expressar e demonstrar a minha carnalidade. A minha vida é para o meu Deus, é para o teu Deus. As nossas vidas é para a glória dele. Deus não precisa que nós o glorifiquemos, mas nós carecemos da sua glória. Nós precisamos da sua glória. Nós precisamos da sua manifestação. Nós precisamos do seu agir. Nós precisamos de tudo que ele possa nos dar favoravelmente, porque o corpo é para isso e a minha vida é para isto. E ele vai trazer um conselho muito interessante. Ele vai dizer: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jonathan Moura, bem-vindo, um abraço, meu filho, no seu coração. Olha para as aves dos céus. Esses dias eu estava aqui preocupado, novidade, e do nada eu vi um barulhozinho lá fora, aí saí, aí ao chegar à porta da minha casa, tinha 2 passarinhos. Não vou dizer que era um casal, que eu não sei, mas tinha 2 passarinhos, e quando eu cheguei à porta eles voaram e ficaram em cima do muro. E eu comecei a olhar para aqueles passarinhos e parece que eles começaram a me encarar. Claro que nesse momento eu não pensei nesse texto. Lendo esse texto é que me veio isso à memória. E eles iam para lá, iam para cá, aí descia no meu quintal, davam uma bicada em alguma coisa, olhava para mim, subiam. E agora lembrando disso, eu estava sendo usado. A minha casa estava sendo usada. Aqueles farelozinhos de pão que de vez em quando a gente varre e às vezes não cata direito para jogar no lixo, aqueles farelinhos de pão estavam servindo de alimento para aqueles passarinhos. E pensando agora nesse versículo de Jesus, olha o quanto a criação tem a nos ensinar. A gente não vê esses passarinhos trabalhando. Eu não estou dizendo que nós vamos ficar de braço cruzado, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas as aves do céu, elas são alimentadas, elas não guardam em celeiros, elas vivem na dependência de Deus. Mas pensando mais friamente,
O mundo no qual esses passarinhos estão inseridos produz todo o alimento e toda a água necessária para que esses passarinhos, para que essas aves dos céus sejam mantidas. Olha que coisa extraordinária. Quando nós estivermos nesse período de ansiedade, sai um pouquinho para fora, olha para o céu e veja que o mundo revela o poder de Deus. Da mesma forma que eu fui usado para alimentar aqueles passarinhos. E outra coisa, eu nem sei quantas vezes eles vêm aqui no meu quintal se alimentar. Deus também vai usar qualquer pessoa que Ele queira para suprir nossas necessidades, para levantar a nossa cabeça, para nos levantar, para nos incentivar. Olha como Deus está sendo misericordioso, Ele está nos unindo aqui nesse veículo de comunicação para dizer: eu estou cuidando de você, eu estou cuidando das suas emoções, eu estou cuidando da sua casa, eu estou cuidando dos seus projetos, dos seus planos. Então, nesse momento de ociosidade ou de ansiedade, olha para as aves dos céus. Elas não trabalham, elas não ajuntam em celeiros, porém elas vivem para a glória de Deus. Nós somos abençoados porque nós podemos produzir, nós podemos contribuir muito mais do que esses passarinhos, porque o Eterno está dizendo aqui através de Jesus: não tendes vós muito mais valor do que elas. Querido, em momentos como esses, ou em qualquer momento da nossa trajetória, aonde nós somos agredidos de uma certa forma ou de outra, é natural que nós nos sintamos insignificantes. Nos sentimos, me perdoa a expressão, a caquinha da caquinha. Nos sentimos as pessoas mais infelizes da terra. Nos sentimos as pessoas mais sem valor. Parece que todo mundo se dá bem, menos a gente. Parece que todo mundo conquista, menos a gente. Mas o Eterno está dizendo: vocês têm mais valor do que os passarinhos. Se Deus cuida individualmente de cada ave, de cada animal, de cada inseto, meu filho, minha filha, você é extremamente valoroso. Você é extremamente valorosa. Tudo que você faz é importante para Deus, é tão importante que quando você peca, Ele te corrige. Quando você vacila, Ele te corrige, te levanta. Quando você chora, Ele te consola. Quando você está prestes a cometer uma loucura, Ele te salva. E no verso 27 ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Meu Pai eterno, um côvado, querido, essa medida aqui, ó, que vai aproximadamente do dedo mindinho até o cotovelo, aproximadamente 45 centímetros. Ele tá dizendo para mim e para você: olha, se você não consegue aumentar, se você não consegue crescer 45 centímetros, você não consegue nem um palmo. Se você não consegue isso, por que você fica então ansioso? Mas Deus pode. Ele detém. Se prepare, porque no momento de grande crise que Deus tende a se revelar e a se mostrar de maneira extraordinária na vida de alguém. É no momento de tamanha dor, já falei isso, eu repeti várias vezes, é no momento de muita escuridão que qualquer faísca de luz faz a diferença. Deus está fazendo a diferença na tua vida. Deus quer que você faça a diferença na vida de outras pessoas. Deus quer que você faça a diferença na trajetória da história da humanidade.
mesmo que nós não possamos ser significativos para o mundo todo, mas você tem o seu grau de significado na vida de alguém, na vida do filho, do cônjuge, de um amigo, de um parente. Você pode e deve fazer a diferença. E quanto ao vestuário, porque estáis solícitos? Quanto ao vestuário, porque andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer uma deles. O que ele está dizendo é que quando você olha para o seu corpo, esse corpo belo que você tem, mesmo que você não ache, sabe, esse rosto lindo que você tem, mesmo que você não ache. Bem-vinda, Vanessa, bem-vinda, Ellen, Deus abençoe vocês, fica ligadinho, tá? Mesmo que você não se ache na estatura ideal, você é da forma que Deus desenhou. Você está do jeito que Deus quer que você esteja. Pastor, mas eu posso melhorar? Pode, mas isso não pode se transformar no objetivo máximo da sua vida. Quando as coisas parecer, querido, divergir, mas cedo ou mais tarde ela vai convergir. Ela vai vir todos os acontecimentos na trajetória, tudo aquilo que você já sofreu, tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que você já enfrentou, que ainda está enfrentando, nada mais, nada menos, é uma preparação para algo maior para a tua vida, para algo grandioso na tua vida. E tem coisas que tão grandes elas são, esse preparamento, todos esses absurdos que acontecem, perca de casa, trabalho, às vezes até a perca de um parente, a perca de uma pessoa muito amada, perca de dinheiro, todas essas percas, ela gera dor, ela gera sofrimento, mas ela também aprimora a nossa alma, ela aperfeiçoa o nosso caráter, ela nos faz pessoas mais sensíveis. Tem pessoas que se endurecem, tem pessoas que encasquetam, tem pessoas que ficam mais duras, tem pessoas que ficam mais rebeldes, tem pessoas que ficam loucas. Não é o nosso caso. O que acontece conosco é para o aperfeiçoamento da nossa alma, para algo muito grande, para algo extraordinário. E às vezes esse algo grande, essa coisa extraordinária, ela não pode ser vivida e nem desfrutada nessa dimensão. Por isso que alguns acabam, de certa forma, partindo dessa para a glória, para receber a sua grande coroa, porque esse mundo não é capaz de reconhecer que tal pessoa, que tal cidadã celestial recebeu aquilo. Por exemplo, os grandes homens e mulheres de Deus. Nós temos o exemplo deles. Paulo vai dizer assim, olha, eu acabei a carreira, eu corri da maneira correta, estou parafraseando, eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance para fazer, fiz com toda a minha força, fiz com toda a minha garra, de todo o meu coração, e agora, eu acabei a carreira, guardei a fé e aguardo a justa recompensa que receberei no reino da glória. Ou seja, Paulo trabalhou de maneira tão maravilhosa, tão gigante, que o que ele fez o mundo não seria capaz de produzir para a vida dele. E tudo aquilo que a vida produzir para nós aqui vai ficar. Tudo aqui vai ficar. Então nós não podemos estar ansiosos. Eu não estou volto a repetir, Jesus não está condenando
a nossa ansiedade. Ele está dizendo que quando você estiver nesse estado de ansiedade, você deve se direcionar para a criação. Olha o sol, olha os pássaros, olha os céus, olha as árvores. Não olha para a marginalidade, não olha para a política, não olha para o homem, olha para a natureza, porque a natureza proclama a glória de Deus. E se a natureza proclama a glória de Deus, se a natureza é uma testemunha que Deus existe, pode ter certeza que Deus está cuidando de você. Que Deus cuida de você nos seus mínimos detalhes. Se tiver de chorar, chore. Tiver de se lamentar, lamente. Tiver de gritar, grite. Mas não perca a esperança. Não perca a sua fé em Deus. Determine que você é, no momento, o melhor de Deus. Eu lembro de uma passagem que eu vou só parafrasear. Olha só que interessante, meus amores. Vou parafrasear. Teve um momento na terra de Israel que houve uma tremenda fome. A fome foi tão negra, a fome foi tão gigantesca, e foi num tempo de um tremendo, de um gigante, de um profeta chamado Eliseu. Exatamente, aquele que substituiu Eliahu Hanavi, ou seja, o profeta Elias. Mas a fome estava muito difícil. E duas mulheres tiveram filhos. Como a fome estava muito difícil, uma disse para a outra colega: vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o teu filho, nós vamos cozinhá-lo, vamos se alimentar dele, e quando a carne do teu filho acabar, nós comeremos o meu. Olha que coisa doida, olha que coisa maluca. Quão desastroso é quando um governante abandona Deus. Bom, assim fizeram. Comeram o filho da primeira, e quando foi na da segunda, a segunda pegou o filho e deu linha na pipa, foi embora, fugiu. E isso chegou até os ouvidos do rei. O rei, quando ouviu essa coisa, quando ouviu essa história, quando ele percebeu que a fome estava a um nível terrível, a ponto de estimular o canibalismo, ele se desesperou e declarou que Eliseu fosse morto. E mandou os oficiais ir atrás de Eliseu. Quando chegou lá no profeta, o profeta disse o seguinte: olha, haverá... Eu vou aqui parafrasear, que agora eu não me recordo, mas amanhã, se eu não me engano, por esse horário, haverá víveres, ou seja, haverá muito pão, muita fartura. E por quê? Porque o povo de Israel estava, se eu não estou equivocado, entrincheirados. Eles estavam, de uma certa forma, prisioneiros, porque estava havendo uma guerra e Israel estava sitiada. Ou seja, aquele desespero, aquela fome, não era para que o povo murmurasse de Deus, não era para que o povo se desesperasse de Deus, não era para que o povo abandonasse Deus, era pelo contrário, é para que eles buscassem mais, é para que eles recorressem ao Eterno, que a ansiedade deles deveria agora estar centrada em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Bom, foi o que aconteceu. O oficial que chegou lá para anunciar isso a Eliseu duvidou. O comandante duvidou. Só um minutinho. Bom, para mim não errar, querido, eu abri
A minha Bíblia online é em 2º livro dos Reis, capítulo 6. Olha só que coisa doida. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozinhamos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Olha que calamidade. O povo estava realmente preso. O povo estava prisioneiro porque o rei da Síria, Ben-Hadad, ele juntou com o seu exército e ele subiu contra Samaria para poder entrincheirar o povo de Israel, né? Ele estava guardado em Samaria, o povo de Israel. E por conta desse entrincheiramento houve grande fome e deu, pelo menos eu já li a parte da história aqui para você entender. Vou repetir, tá, meus amores? 2º Reis, capítulo 6. Leia a história com calma. Claro, depois que eu terminar, tá bom? Bom, o rei então prometeu tirar a cabeça de Eliseu, porque ele culpou o homem de Deus por conta daquilo. Eles vão até Eliseu e encontram Eliseu. E ele vai dizer assim, olha: e estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria o Senhor? Bom, o rei mandou ir atrás do profeta Eliseu. Chegando lá no profeta Eliseu, aconteceu essa história que eu te disse. Então houve um momento de escassez, um momento de dor, um momento de canibalismo. Bom, eu sei que não é fácil, queridos, eu sei que é muito difícil, que só quem está no furacão sabe quantos desastres o furacão provoca. Só sabe a dor quem sente. Só conhece a depressão quem está envolvida nela. Então não é fácil, não é fácil. Só quem já perdeu um ente querido sabe a dor. Só quem passou muito tempo desempregado sabe quanto é difícil ser humilhado. Às vezes está recebendo ajuda de alguém, alguém o pisa, joga na cara e coisa do tipo. Eu sei que não é fácil. Mas volto a repetir, isso tem propósito de aperfeiçoar a tua vida, a tua casa, os teus, a tua alma. No capítulo 7 de 2º Reis está assim, ó: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. É para você, Vanessa. É para você, Fábio. É para você, Sônia. Eu não sei quantos estão me ouvindo. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para a gente. Ouve, pois, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ele vem no momento certo. Ela alcança as áreas das nossas existências que precisam. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria, ou de Samaria. Ou seja, a palavra é profética. Se a coisa está muito difícil, Deus não vai deixar você sucumbir. Se a tua caminhada está espinhosa, Deus não vai fazer com que você pare, Ele não vai permitir. Se a subida da vida está exigindo muito esforço, Deus não vai abandonar você. Se o teu inimigo parece ser mais forte, mais intimidador do que qualquer outra coisa, Deus é poderoso para te tirar dessa situação.
mas é necessário você crer. E outra coisa, tem situações que nós duvidamos. E Deus, mesmo assim, não permite que a sua palavra não aconteça. Olha só, porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse: eis que ainda, presta bem atenção, filhos, eis que ainda, é um incrédulo que vai falar agora, não é você, não sou eu, só estou relendo, só estou repassando para você o que ele disse. Esse incrédulo diz: eis que, ainda que o Eterno fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, Eliseu respondeu: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Isso é muito grave, isso é muito sério. Por isso que eu acho de muita responsabilidade o que eu estou fazendo aqui. E os pregadores deveriam ser muito responsáveis naquilo que eles anunciam de púlpito. Eu não estou prometendo que isso tudo vai acontecer, tá? Eu estou dizendo que quando nós ouvimos, quando nós nos colocamos à mercê do Senhor, se a vida está dura, Deus vai te ajudar. Se a caminhada está espinhosa, Ele vai te ajudar. Se a coisa está preta, Ele vai te iluminar. Mas a minha responsabilidade é despertar a tua fé, porque mesmo se isso não aconteça, você não pode desistir de Deus. Mesmo que essas coisas não sobrevenham sobre a tua vida, você não pode rasgar a Bíblia. O crente, ele não vive pelo que tem, ele não vive pelo que ele possui, ele não vive pelo que sente, ele vive pela fidelidade. Ele não depende dessas coisas, mesmo que quando isso acontece, isso venha consolidar a sua fé, isso venha aprimorar a sua fé. Por isso que Deus, vez outra, realiza, mas não é sempre, porque nós não podemos viver de uma fé construída na materialidade, sim em Deus, na fidelidade de Deus. Então esse incrédulo disse para Eliseu: nem se Deus abrisse as janelas dos céus, seria possível de uma hora para outra? E Eliseu diz para aquele incrédulo: você vai ver, mas você não vai experimentar. Eu peço a Deus que o que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte: você creia em Deus, Ele é todo poderoso, Ele faz o impossível possível, e muitos que estão ao nosso redor, que não acreditam nesse Deus, mas cedo ou mais tarde verá a glória de Deus sobre nossas vidas. Por isso vale a pena continuar crendo, continuar sendo fiel. É interessante que dentro do próprio judaísmo não se estimula a fé. Me perdoe, queridos, houve um problemazinho aqui com o celular. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que os judeus não estimulam os seus membros, né, o seu povo, a ficar numa dependência de milagres, como a igreja evangélica acaba despertando nas pessoas. Eles são estimulados a acreditar em Deus. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém. E é isso que eu estou querendo gerar no teu coração. Uma fé com substância. Uma fé concreta. Uma fé real. Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou resumir a história para a gente fechar, tá, Cris? Já deu meia-noite. 4 leprosos que estavam à entrada da porta, um disse para o outro: caramba, olha só, nós estamos com fome, há fome na terra, a coisa está ruim para o nosso lado. Vamos fazer o seguinte: nós precisamos buscar ajuda. E eles disseram assim, ó: e se dissermos entrarmos na cidade,
a fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se não, nos matará. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém. Glórias a Deus. Esses leprosos estavam cheios de fome e disse: olha, há fome lá dentro da cidade. Se nós formos para lá, e lá... Porém, nós temos o acampamento do Assírio aqui na nossa frente. O campo do inimigo. Entendeu? No campo do inimigo tem comida. No arraial do inimigo tem comida. No arraial do inimigo tem fartura. No arraial do inimigo tem abundância. Então vamos fazer o seguinte: vamos partir para o acampamento do inimigo. Se porventura chegarmos lá e ele nos permitir entrar e nos deixar viver, então, glórias a Deus. Porém, se ele nos matar, então morreremos. Mas pelo menos fizemos alguma coisa. Aleluia. Queridos, vou terminar por aqui. Aqueles leprosos, aqueles 4 leprosos, eles estavam ansiosos quanto à sua vida. O povo lá em Samaria, o povo de Israel, estava ansiosos quanto à sua vida. Havia calamidade, havia guerra, havia destruição. Parecia que a morte, a destruição, a derrota dos israelitas eram certo. Então aqueles 4 homens disseram: se nós ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, a fome, morreremos. Então vamos partir para o ataque. Ou seja, vamos partir para o acampamento sírio. Eles saíram da ociosidade, eles depositaram a sua fé, a sua confiança, a sua emuná, a sua bitarron, ou seja, emuná, fé completa, e bitarron, verdadeira inteireza de coração. Eles uniram pensamento, sentimento, oração e ação. E eles, vamos lá, saíram foram em busca de ajuda. Porém, Eliseu já tinha dito que o povo comeria em abundância no dia seguinte, naquele horário que foram lá tirar a cabeça do profeta Eliseu do seu pescoço. Quando o profeta liberou, Deus sabia que do acampamento de Samaria ninguém ia. Mas Deus enviou 4 pessoas insignificantes. Hoje eu quero ser esse insignificante para a tua vida. Eu quero ser essa pessoa que no meio do caos, no meio da tempestade, no meio do inimigo, eu quero ser aquele que Deus usará para trazer consolo, paz e conforto para esteja ou está desesperada. Eu tomei a iniciativa de começar essa live e você teve a iniciativa de receber essa live. É porque Deus está mudando a história da tua vida. E se a solução muitas das vezes não está aonde nós achamos que deveria estar, ela pode estar no terreno do inimigo. A solução dos nossos problemas geralmente estão ao nosso alcance. Geralmente. Mas quando não está ao nosso alcance, está ao alcance de alguém. Alguém vai buscar essa bênção. Alguém vai trazer. Alguém vai buscar. Alguém vai lutar. Alguém vai colocar a sua vida em risco por causa de você. E quem colocou a sua vida em risco? O Senhor Jesus. Colocou tão em risco que morreu por você. Ele te amou de tal maneira
que ele deu, ele entregou a sua própria vida por você. Ele foi ao teu encontro no terreno do inimigo. Ele foi buscar recursos de salvação no terreno do inimigo. Ele foi buscar a tua alma no terreno do inimigo. Ele foi resgatar a tua história no terreno do inimigo. Jesus veio, ele saiu dos céus. E como um homem humano, comum, sem beleza alguma para o que desejássemos, ele entra nesse planeta como se fosse um Zé Ninguém, um Zé Minhoca, um Zé Boboca, mas ele foi no terreno do inimigo. A paz, irmã Neuza, Deus abençoe minha filha. Ele foi lá no terreno do adversário para resgatar a nossa dignidade espiritual, a nossa identidade espiritual. Ele entrou no meio do inferno e arrancou a nossa alma de lá. E hoje ele me usa para te trazer esperança. Hoje ele me usa para te dizer: sofra, mas não abandone a Cristo. Passe pelo que você passar, mas não abra mão da sua integridade espiritual. Sofra o que você sofrer. Passe o que passar. Enfrente o que tiver que enfrentar, mas não abra mão de ser filho ou filha de Deus. Não abra mão de ser filho ou filha de Deus. A tua casa precisa de Deus. O teu bairro precisa de Deus. As pessoas ao seu lado precisam de Deus. E se eles precisam de Deus, se porventura entre aspas eles são os teus inimigos, Deus te colocou ali para trazer prosperidade real, para trazer paz real, para trazer vida e vida de verdade. Aleluia. Espero que você esteja entendendo e recebendo. Precisamos ter uma fé equilibrada. Precisamos ter uma fé ousada. Precisamos ter uma fé no Senhor. Aquele comandante, aquele que ficava ao lado do rei, que era de confiança do rei, ele duvidou. Mas Deus já tinha determinado, que ele disse: ouve a palavra do Senhor. Se nós estamos lendo essa palavra hoje, é porque isso está sendo possivelmente determinado para a tua vida. Querido, eu falo essas coisas com tanto medo, que eu tenho que me conter naquilo que eu estou dizendo, para que eu não possa fazer na sua fé. Às vezes eu vejo live que tem 7.000, outros tem 3.000, outros tem 500, outra tem 2.000 pessoas visualizando. Mas eu fico analisando o que está sendo dito e falo: meu Deus, como é que essas pessoas acreditam nisso? Tem mais uma intenção de abençoar do que revelação de verdade. Tem mais um desejo de mostrar, de revelar, do que a própria revelação de Deus. E eu não posso nunca ser omisso ao meu chamado. Eu não posso dizer uma coisa que Deus não mandou. E se eu tiver de dizer alguma coisa, eu vou dizer: eu estou falando pelo meu coração. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu prefiro falar que é pelo meu coração e ser Deus, do que silenciar e Deus está mandando falar. Então, o que eu estou fazendo aqui é com muita responsabilidade. Porque eu poderia aqui estar dizendo que poderia estar profetizando isso, profetizando aquilo outro, poderia estar mostrando toda a sua vida, mas o meu objetivo aqui é construir a sua fé no Deus da palavra de Deus. Caso a coisa não ande de acordo com o que você esperava, você não vai se frustrar, você não vai desanimar, pelo contrário, você vai se apegar mais a Kadosh Baruch Hu. Para mim finalizar, aqueles 4 homens chegam lá no acampamento sírio, e os sírios, tinham dado linha na pipa. Por quê?
estou partindo para a reta final. Olha o que é que o verso 6 do capítulo 7 de 2 Reis diz. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, os 4 leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas. Lindo. E foram e se esconderam. Então voltaram e entraram outra vez na tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Aleluia! Este dia é dia de boas novas. Olha que interessante, você já sabe a história. Enquanto aqueles 4 leprosos se conduziam ao arraial dos Círios, aquele espaço daqueles homens, à medida que eles iam tocando os seus pés no chão, aquele som ia reverberando de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, que quando chegou no arraial dos Círios, eles imaginaram que aquela reverberação, que aquele ecoar do espaço daqueles homens, era nada mais, nada menos do que o exército de Israel, o exército dos heteus, os exércitos egípcios que estavam vindo pegá-los de surpresa, pegá-los desprevenidos. Queridos, essa live eu posso denominar de Passo dos Leprosos. Olha que interessante. Tem 4 pessoas me assistindo agora. Subiu para 5 só para me contrariar. O quinto é o Eliseu, tá bom. Mas, queridos, olha, essa live é a live dos leprosos. Você não tem ideia o quanto a minha voz, o quanto os seus ouvidos e a batida do nosso coração, à medida que você vai ouvindo essas palavras, vai reverberando no mundo espiritual. À medida que você ouve, à medida que eu falo, e o teu coração palpita mais forte, vai reverberando no mundo espiritual, reverberando no mundo material, reverberando aonde tem que ir. Ela vai chegar até o acampamento dos nossos inimigos, e os nossos inimigos vão ouvir o reverberar dos nossos corações como Deus vindo contra eles. Não importa como eles vão pensar, não importa como eles vão elaborar esses pensamentos, mas eu quero pedir que Deus conceda isso, que a partir dessa quarta-feira a nossa semana será diferente. A nossa semana será uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana que o choro será transformado em lágrimas, aonde a dor será transformada em cura, aonde o paralítico andará, os cegos verão e os leprosos serão limpos. Aleluia! Este dia é dia de boas novas. O que é que eu quero dizer com isso? Os pentecostais dizem assim: prepara o culto de ação de graça. Prepara o culto para proclamar Deus que te deu a vitória. Prepara a tua casa para receber mais de Deus. Prepara a tua vida para receber mais de Deus. Prepara o teu viver para viver mais para Deus. Prepara o teu corpo para trabalhar para Deus. Prepara a tua saúde para se envolver com as coisas de Deus. Por quê? Porque este dia é dia de boas novas. Aleluia! É dia de boas novas! Aleluia! É importante isso. E eles continuam. E nos calarmos, fazemos bem. Ou seja, vamos esconder, conquistamos e vamos deixar o povo de Israel para lá. E falou: não, nada disso, porque hoje é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã,
sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciemos a casa do rei. Oh, eterno meu Senhor. Queridos, não estou aqui deliberando e nem tampouco fazendo com que você ganhe um espírito vingativo. Não é isso. Não quero que você entenda dessa forma. A coisa do eterno vai ser tão maravilhosa na sua vida que você terá pressa em dividir isso com as pessoas que também precisam daquilo que você recebeu. Olha que interessante. Um dia eu precisei tanto da palavra de Deus. Um dia eu precisei tanto aprender a palavra de Deus. Um dia eu precisei tanto que alguém me ensinasse a mergulhar nas Sagradas Escrituras. Alguém antes de mim recebeu. E ele disse, não posso guardar isso só para mim. Porque este é dia de boas novas. Ele veio e trouxe para mim. E agora eu estou levando isso para vocês. Eu agora estou dividindo isso com vocês. Porque ele diz, os leprosos dizem, vamos anunciar logo porque os inimigos podem voltarem e tomar aquilo que nós nos apossamos. Verso 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros das cidades e lhe anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e as tendas como estava. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. O rei recebeu as boas novas e interpretou errada. Natural. As pessoas, quando você contar a sua bênção, o seu milagre, ele vai dizer, não, isso é porque o médico fez, isso é porque fulano aconteceu. Não, ela vai tentar trazer uma outra coisa, e ainda vai dizer assim, tomam cuidado porque isso talvez não seja dessa forma. Fique tranquilo, se veio de Deus, toma posse e está garantido. Então um dos servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro. Olha para tu ver, em Israel só tinha 5 cavalos. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que como toda a multidão de Israel. E enviemos e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Aleluia! Foi grande a promessa de Deus se cumpriu em 24 horas. Mas o nosso Deus é mais rápido do que isso. Ele é tão rápido. Ele já tinha enviado a solução. E como é que eu afirmo isso? Queridos, aqueles leprosos estavam leprosos antes dos sírios ali chegarem. Porque Deus sabia que o povo de Israel necessitaria daqueles 4 leprosos. Então, meu amado, então, minha amada, descansa no Senhor. Espera no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Diz o salmo, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ouviu o meu clamor. Para mim terminar, porque assim sucedeu como homem de Deus falar ao rei dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria.
E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e esse homem morreu. Então, infelizmente, a nossa vitória vai ser o despertar da fé de muitos outros, mas de uns poucos pode ser a sua própria morte. Eles verão a glória de Deus e não experimentarão dela. Foi que o Senhor orar. Bom Deus, grande e poderoso, eterno, que não nos desampara, forte e poderoso nas batalhas. Tu não precisa vir e enfrentar o inimigo, Senhor. O inimigo, por mais forte que ele seja, ele está submisso a tuas ordens. Uma pequena formiga pode destruir um tremendo exército, porque eu sei, o Senhor ama os seus. Por isso, meu Deus, eu coloco as minhas vidas, porque está aqui a minha família, e a vida, Senhor, que me escutam tão avidamente, tão consoladamente, porque esperam pela tua boa mão, confiam no Senhor. E como o texto, Senhor, inicial que nós lemos aqui diz: antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos seriam acrescentadas. Hoje o Senhor acrescentou mais uma palavra à nossa fé. O Senhor nos edificou mais um pouco. O Senhor nos fez mais crescer um pouquinho mais. O Senhor despertou em nós algo que talvez estivesse quase morrendo. Por isso, meu Deus, vai ao encontro do meu irmão e da minha irmã e faça com que a tua palavra ressuscite essa alma, ressuscite essa fé, que esse inimigo seja vencido sem, no mínimo, meu Pai, a gente tocar-lhe. Só basta uma palavra, só basta uma só palavra e nós seremos abençoados. E eu creio que o Senhor a enviou agora, através dessa live, através dessa mensagem, porque os meus irmãos não viverão mais da mesma forma. Abençoa os filhos deles, as famílias, o teu direcionamento para prosperar, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, eu quero desde já agradecer esse momento a Deus e agradecer a sua presença, agradecer a sua paciência, agradecer o quão tolerante você foi em ouvir esse pobre pecador pregando uma mensagem tão sublime, da qual não sou digno para tal. Deus te abençoe, te guarde e te proteja, que o Senhor revele sobre si o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Eterno te dê shalom, te dê a paz, tá bom? Aqui me despeço, se Deus permitir, estaremos aqui de volta, tá bom? Shalom vrahá, shalom vrahá, shalom vrahá. Ou seja, paz e bênção. Fui. Amém.